visto que a gente vai falar sobre a marca da besta num segundo momento dessa live, nesse primeiro momento eu quero fazer então algumas perguntas para o irmão Wagner, visto que o irmão Wagner ele veio dessa linha adventista. Graças a Deus hoje está liberto, né, irmão Wagner? Estou liberto e libertando. Liberto e libertando, entendeu? Tá, brincadeiras à parte, irmão, hoje o que a gente está fazendo, né? Nós vamos conversar e no meio dessa conversa eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, irmão Wagner. Como que é a compreensão que se tem hoje dentro do adventismo sobre a marca da besta, sobre essa ideia do decreto dominical, sobre o sábado e tudo mais, tá? E lógico que eu tenho mais do que uma pergunta para fazer para você, mas eu queria que você começasse expondo um pouquinho, talvez, de como foi, de como é a história, para a gente poder entender, principalmente para quem não é da igreja adventista e muitas vezes não conhece, tá? Por que eu faço essa pergunta, irmão? Porque pelo que eu conheço de testemunho de irmãos adventistas que me procuram no meu canal dizendo, nossa, Thiago, eu nunca tinha enxergado dessa forma, nunca foi me ensinado desse jeito, eu percebo que a igreja adventista, aqui não é uma crítica e nem um ataque, a gente está conversando sobre o assunto, né? Muitas vezes ela usa a mídia como uma espécie de evangelismo para ganhar as pessoas, mas hoje você pega, por exemplo, a Novo Tempo e todos esses canais de evangelismo que eles têm, eles apresentam uma espécie de roupagem de igreja reformada, cita reformadores e tudo mais, mas quando você entra de fato no seio da igreja, lá dentro, te é apresentado algo totalmente diferente que as pessoas não veem na mídia, né? Então, eu queria que você pudesse apresentar para nós, visto que você tem a experiência de ter congregado durante anos ali, como é a compreensão e como eles chegaram a esse denominador de que o decreto dominical ele é a marca da besta. Ok, vamos lá. Primeiramente, eu quero só corrigir uma fala que eu fiz ali no início, a gente até brincou e tal. Eu quero dizer eu tenho certeza que você tem inscritos aqui no seu canal, irmão Thiago, que são adventistas. Uhum, E algumas coisas assim, claro. ficam assim, não, mas a minha igreja não ensina isso. Primeiramente, eu quero trazer aqui que o irmão adventista ele é inteligente. Nós estamos falando Uhum. aqui para pessoas inteligentes, ok? São pessoas que estão se dispondo a meditar um pouco mais e não estão aceitando qualquer coisa que escuta. E isso é importante de nós frisar, ok? Porque Com foi isso que eu certeza. fiz. Isso foi o que eu fiz, né? Foi o momento que eu me determinei e eu fiz isso, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para entender sobre decreto dominical, a gente precisa realmente voltar muitas casinhas. A gente precisa entender o surgimento da igreja, tá? E esse ponto aqui ele é fundamental, porque quando a gente entende o contexto do que aconteceu, a gente começa a entender como que surgiu essa ideia mirabolante na cabeça de alguns que eram considerados naquela época como fanáticos, tá? Por que eles eram considerados como fanáticos, irmão Tiago? O que aconteceu lá? Você sabe sobre o grande desapontamento, né? Eles marcaram uma data que chegou em 1844, que essa data seria o fim das 2.300 tardes e manhãs, e Jesus voltaria. Esse era o cálculo inicial deles, por intermédio de Guilherme Miller e algumas outras pessoas. Como a gente sabe, Jesus não voltou, né? Nós estamos aqui até agora porque Cristo não voltou, mas aquilo que parecia ser um problema, ele piorou. A partir daquele momento que começou muitas heresias e coisas que, infelizmente, a igreja carrega até hoje. Quando eu digo igreja, é a igreja adventista. Eu sempre procuro separar a igreja adventista de igreja de Cristo, que uma coisa não se une à outra. Nós estamos falando da igreja adventista agora, ok? Essa igreja se formou a partir desse desapontamento. Só que nós tínhamos um problema ali. Por quê? Porque essa mensagem da volta de Cristo eminente, que aconteceria em 1844, ela foi pregada por pessoas que saíram de muitas religiões. Você entende disso? Então, assim, ó, eles saíram de muitas religiões e eram o quê? Todos protestantes, né? E nós Uhum. entendemos que aqui nos Estados Unidos a religião é muito forte aqui. O pessoal realmente se reúne para adorar a Deus. E normal que isso aconteça aqui no domingo. Eu estou frisando isso porque isso é importante para nós chegarmos à marca da besta, você vai entender. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo não voltou,
E a maioria dos crentes que não aceitavam aquela pregação por simplesmente aceitar a palavra que diz que nós não devemos calcular a volta de Cristo, essas pessoas ridicularizaram as outras. Mas em meio a este tempo, os pioneiros ali, alguns disseram assim, olha, tá, Jesus Cristo não voltou, o que nós precisamos fazer? Então a gente precisa ver qual é que está o erro, onde que está o erro. E aí surgiu a doutrina mais herética que nós temos em todas as religiões, que foi a justificativa para Cristo não ter voltado. E a justificativa é o juízo investigativo. É verdade. E isso, irmãos, por quê? Porque eu estou falando, para quem não conhece o juízo investigativo, ele praticamente pega a cruz de Cristo e joga no chão. Ele diz que a cruz não é a parte mais importante, mas sim a hora que o teu nome passar lá. Então, tipo assim, Cristo passou pelo meu pecado, mas ele vai depender do que eu faço, porque se hoje, Tiago, meu nome está passando lá, eu pequei, não confessei esse pecado, eu perdi minha salvação. Então, esse é só um resumo do juízo investigativo. Mas a história continuou, eles continuaram avançando, formaram um grupo, né? Se aproveitaram da mídia local, começaram a divulgar, continuar divulgando. Mas assim, entenda um momento. Esse era um momento em que a igreja, e muitos desses mileritas, esse movimento adventista que surgiu, eles estavam sendo ridicularizados por todas as outras religiões e eles queriam praticamente comprovar de que eles estavam certos. Então, o que acontece? Muitos voltaram para suas religiões, continuaram frequentando as igrejas, e os adventistas seguiam com a sua linha de entendimento, estudando, tentando entender o que aconteceu, chegaram nessa conclusão, até que entrou o sábado dentro da igreja adventista. Mas o sábado ele entrou por intermédio de uma pessoa única, sabe? E o que aconteceu? Foi Joseph Bates que trouxe o sábado para dentro da igreja adventista, né? Só que a gente sabe que os judeus nunca pararam de guardar o sábado. Tipo assim, não foi ele que descobriu o sábado. A igreja adventista diz que Deus revelou para a igreja remanescente, que é a igreja adventista, de que esse seria um sinal entre o povo e ele. Ok? Deus revelou. Então, a partir dali, a igreja se identificava pelo sábado. Por isso, igreja adventista do sétimo dia. E aí começou um atrito. Por quê? Porque os cristãos se reuniam no domingo para adorar a Deus, como se reúnem até hoje aqui nos Estados Unidos. E os adventistas no sábado. Só que aconteceu um fato histórico muito importante, muito importante. Nós estamos falando de uma época no século XVIII, né, no século XIX, desculpa, aonde nós tínhamos algumas mudanças no mundo acontecendo. E naquele momento saiu as chamadas leis azuis aqui dos Estados Unidos. Essas leis azuis, o que elas fizeram? Elas simplesmente barravam algumas coisas de acontecer para trazer paz ao povo que queria frequentar a igreja. Só que quando que o povo frequentava a igreja? No domingo de manhã. Então imagina que nós tínhamos ali o surgimento dos carros e as pessoas não estavam nem acostumadas com aquele som e foi proibido. Então saiu um decreto dominical ali naquele momento em que alguns países, não todos, mas proibiram, por exemplo, os carros de circular, proibiram qualquer movimentação que fosse atrapalhar o culto, proibiram venda de bebidas alcoólicas, existem estados que são proibidos até hoje, e proibiram, sim, grandes ajuntamentos. Por exemplo, um shopping center não poderia funcionar. Nós estamos falando de século XIX, gente, prestem atenção. E esse foi um decreto que houve ali. Ellen White teve uma visão. Aí ela teve uma visão. Ellen White, para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês. Igreja Adventista só existe por Ellen White. Se você tirar Ellen White da Igreja Adventista, ela simplesmente não tem razão de existir. Porque isso é verdade. Todas as doutrinas da Igreja Adventista são oriundas de Ellen White. Por exemplo, assim, pode acontecer, e aconteceu de muitos irmãos trazerem a doutrina, mas se ela concordasse, ela pode ter certeza que ela teria uma visão. Deus iria mostrar que aquilo seria verdade. E dentre esse interim, para fugir do ridículo, porque qual era o ridículo para eles? Todos os cristãos estavam se reunindo na igreja no domingo para adorar o Senhor, independente de dia de guarda, independente de qualquer coisa. E não quer, olha só, eu vou deixar uma coisa bem clara, que muitos ficam assim, ó, porque a igreja adventista usa disso de artimanha, chamando as outras de Babilônia.
não significa de que se a igreja se reúne no domingo para adorar o Senhor, isso não significa que eles adoram o domingo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não adoram esse dia, simplesmente se reúnem esse dia. Inclusive, os discípulos se reuniam no domingo para fazer os seus cultos. Independente, Tiago, se for sábado ou domingo, não faz diferença. Isso não é uma diferença. Se não é uma diferença para nós, muito menos para Deus, jamais seria. Jamais seria. É lógico que a gente não entrou no contexto aqui do sábado, do que aconteceu, por que esse ritual já não é mais necessário. A gente não está entrando nesse ponto. Eu estou trazendo a história do adventismo em si. Então, olhando para todo esse contexto, para fugir do ridículo, é como se Ellen White tivesse a visão e dissesse assim, ó, agora o povo de Deus são os guardadores do sábado, o resto é Babilônia. O resto é Babilônia. Só que, a partir desse momento, com alguns outros estudos, começou a determinar a doutrina. Quem é a besta do mar? Quem é a besta da terra? Só para fechar todo esse conjunto que formaria esse corpo doutrinário. Ok? Então foi formado quem é a besta do mar, quem é a besta da terra, quem é o anticristo, quem é a marca... Já está aí, a marca da besta já está. Eu já sei, eu vou dizer para vocês. Porque a Igreja Adventista já revelou. E o selo de Deus. O selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. Agora, não existe nenhum fato que eu venha dizer para você aqui de que alguém que adora a Deus no domingo, não é que a questão de adorar a Deus no domingo ou o domingo, simplesmente vai fazer seu culto na igreja no domingo, essa pessoa está aceitando uma marca de besta. Ou essa pessoa é Babilônia. Sabe? Então, esse é o quesito do que aconteceu. Então, assim, é como se a igreja dissesse, agora nós somos os remanescentes, o resto tudo é Babilônia. Então, assim foi formada essa história de decreto dominical. Mas, por exemplo, a partir daí, as visões que Ellen White disse e tudo que ela escreveu nos livros, principalmente no Grande Conflito, colocou essa posição como não só regional dos Estados Unidos, que a Igreja Adventista diz que é a besta da terra, ok? A besta da terra é os Estados Unidos, e todas as igrejas protestantes aqui dos Estados Unidos, elas fazem parte da besta e vão se unir à besta do mar, que é o papado. Okay? Esse é o todo. Lógico que eu precisaria apresentar para vocês, eu posso trazer alguma coisa mais tarde, a respeito dos textos que eles se baseiam para aproximar tudo isso. Ok? Mas o resumo da história é essa. E aí, neste momento em que eles entendem que os Estados Unidos dará força à besta da terra, que é a Igreja Católica, e isto vai ser mundial. Aí que vão implementar a marca da besta. Ela está aí, mas não está implementada, entendeu? E essa implementação é o que nós chamamos de decreto dominical. Então esse é o primeiro apanhado que eu te trago, assim, sem trazer texto. Depois a gente adentra e aí vai começar a ver os problemas. Então, basicamente, falando ainda de adventismo, né, e de como eles compreendem esta visão da marca da besta, que é o assunto hoje da nossa live, o que eu percebo? Que a Igreja Adventista, ela não está pautada única e exclusivamente na palavra de Deus. A Bíblia não é a sua única regra de fé. E aqui é talvez a raiz de todos os males, porque a Igreja Adventista, ela tem a Ellen White como sua profetisa, como quem tem o espírito de profecias. Inclusive, eu vi alguns dos grandes expoentes brasileiros aqui da Igreja Adventista, e eles chegam a algo que eu acho que é o cúmulo de dizer que eles são a única igreja verdadeira, porque somente eles têm uma profetisa que tinha o espírito de profecias. Tá? Então, aqui começa a beirar muitas coisas que a gente pode... que eu acredito que chegam a beirar quase a heresia. Né? Porque, por exemplo, a gente vai falar de coisas que estão conectados à marca da besta. Não é o tema de hoje da conversa, mas que muitas vezes estão entrelaçados com esse assunto, como, por exemplo, o que o Wagner citou. Alguns assuntos que estão ligados à marca da besta em primeiro lugar, a própria besta que sobe do mar,
a besta que sobe da terra, e a gente vê pelas interpretações que surgiram, não do que a Bíblia está dizendo, mas do que a profetiza, né, do que a Ellen White falou, de que uma besta vai apontar para a Europa, a outra besta vai apontar para as Américas, né, para a América, e a gente vai ver que nada disso está na Bíblia. Na verdade, o contexto bíblico, se você for analisar todo o Velho Testamento, inclusive as profecias do Novo, está apontando para o Oriente Médio, não para a América. Vocês começam a perceber que muitas coisas que foram abordadas, que foram ensinadas, elas não são pautadas no ensino das Escrituras, embora seja essa roupagem que ela é vendida por uma pregação nesse meio, não são pautadas única e exclusivamente na Bíblia, embora muitas vezes é isso que eles vão te apresentar. São pautadas em livros, em revelações da Ellen White, da sua profetisa. Então, nós começamos por aqui, encontrando talvez a raiz de todos os problemas e de muitas interpretações errôneas, né? E lógico, como o irmão Wagner falou, existem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que Deus tem despertado o coração para tentar entender e buscar o conhecimento da palavra. E o problema é que muitas vezes tem gente que não estuda, são pessoas que muitas vezes não têm o hábito da leitura da Bíblia, que se contentam em ouvir outra pessoa ou deixar que outras pessoas interpretem por você a Bíblia. E aqui talvez mora um dos maiores perigos, né? E isso não é exclusivo apenas da Igreja Adventista. A verdade é que em todas as igrejas, em todas as denominações, muitas vezes existem esses dois grupos. Existem pessoas que têm sede pela palavra, que estão estudando a palavra de Deus, como muitos irmãos que estão acompanhando a gente aqui, né? Mas tem muita gente que muitas vezes não está nem aí para o estudo da palavra e apenas confere o que os outros falam. E aqui é que mora o grande perigo de muitas vezes nós sermos enganados, né, da gente cair em erros de interpretação. Então, quando a gente fala dessa visão que a gente está começando a conversar e expor aqui um pouco agora, principalmente o irmão Wagner, que ele veio do meio adventista, é justamente esse o problema, de que muitas das interpretações que hoje é apresentado dentro da igreja adventista, ela não veio da Bíblia, mas ela veio do que Ellen White falou sobre a Bíblia, porque, segundo eles, ela tem o espírito de profecias, e esse é o grande diferencial dessa denominação, né?